aqui, que a Laura disse que podia ser o meu critério. Eu podia fazer diapositivas, né, PowerPoint, mas também podíamos fazer em forma de uma conversa. Então, eu achei por bem, para que seja assim, algo mais amigável, né? Achei por bem ser assim, em forma de uma conversa. Algo muito, muito formal, assim, em forma de aula, às vezes podia tirar a parte amigável, né? Eu quero que seja assim uma live assim mais amigável, em que a gente vai conversar, vai ser uma conversa, né? Então, para não roubar mais o tempo, vamos então ao que interessa. A Laura me passou aqui mais ou menos os tópicos do que a gente vai poder abordar. É sobre o curso médico. Antes da minha apresentação, faltou dizer que eu sou médico, tá, gente? Sou médico, sou neurologista. Eu fiz a minha graduação em Angola, na melhor universidade de Angola, que é a Universidade Agostinho Neto, que a gente lá usa o sistema português, tá? Como a gente foi colonizado pelos portugueses, então na faculdade que eu me formei, a gente usa o sistema português. O que eu vou falar é mais ou menos semelhante ao de Portugal. Mas também, como eu fiz a minha residência aqui na Unicamp, então eu tenho as duas experiências, tá? Eu vou falar, o que eu vou dizer mais ou menos é a união do que eu aprendi na minha universidade e do que eu aprendi na residência aqui na Unicamp. Eu fiz a minha residência aqui em neurologia e agora estou no programa de doutorado. Estou a fazer o mestrado, depois vou para o doutorado. Sou aluno nesse momento da pós-graduação. Então, o curso médico tem a formação médica, vou começar por ali. Como é que funciona? Depende muito de onde a pessoa faz, tá? A Laura me disse que eu podia falar da experiência que eu tenho do meu país. Tem particularidades, mas também tem generalidades. Tem coisas que é igual, tá? Porque é medicina, tá? Então as particularidades são pequenas. É ajustar para cada realidade. Mas assim, o grosso, o geral, vai ser igual. Então, o curso médico na faculdade em que me formei, ele está dividido em 3 ciclos. Tem o ciclo básico, que é o primeiro e o segundo ano. Tem um ciclo clínico, que é o terceiro, quarto e quinto anos. Depois tem um ciclo de estágio, tá? Que é no sexto ano. Depois, no ciclo de estágio, a gente defende uma monografia para ter título de licenciado. Então, aqui já vou começar a fazer as diferenciações. Tem muitas faculdades aqui no Brasil que não se defendem. Lá também em Angola tem faculdades que basta você terminar o estágio no sexto ano. Aí você já é considerado médico. Não precisa fazer uma defesa de tese. Para o meu caso, gente, eu defendi uma tese, tá, gente? Terminei o sexto ano e defendi. Então, mas o que é que existe? O que é que se faz no ciclo básico? O ciclo básico é o primeiro e segundo ano. Praticamente você tem a introdução do sistema, você estuda todo o sistema humano, tá? O corpo humano, como é que funciona, anatomia, como é que está constituído o corpo humano, tá? Então você vai estudar primeiro as moléculas, vai estudar os átomos na bioquímica, depois vai estudar as moléculas, ainda na bioquímica estrutural, depois metabólica. Depois das moléculas, vai estudar a célula, que é na biologia molecular e histologia. Depois vai estudar os tecidos, está vendo, gente? Então, é uma construção mesmo do organismo, desde a micromolécula. Tipo, nós sabemos que o átomo é o mais pequeno que existe, né? É a unidade estrutural e funcional da matéria. O átomo é indestrutível, em termos bioquímicos. Então, a gente estuda o átomo, estuda a molécula, estuda a célula, depois estuda o tecido, na histologia. Depois do tecido, estuda a anatomia, que já é o órgão, né? Que é o conjunto de tecidos vai dar órgão. Então, estudamos anatomia, depois estudamos a fisiologia, como é que o organismo funciona, né? Porque uma coisa é a constituição, outra coisa é a função. Então, tudo isso é no primeiro e segundo ano, que a gente vai estudar isso tudo aí. Também estudamos a parte da história da medicina, você vai estudar Hipócrates, como é que a medicina surgiu, como é que era feita antigamente, como é que é feita hoje, a evolução da medicina. Depois também estudamos a parte da saúde pública, tipo saneamento básico, essas coisas assim, como é que a gente faz saneamento básico, eliminação da malária, por exemplo, doenças tropicais.
Tudo isso, esse pacote todo, é feito no primeiro e segundo ano. Chama-se ciclo básico, tá? Então, também adaptação ao curso, porque o curso de medicina, e é uma coisa que eu não falei na minha apresentação. Antes de entrar para a medicina, eu estava numa outra faculdade, tá? Porque eu sou do interior, lá em Angola. Então, eu comecei a minha faculdade no interior, numa faculdade de educação. Depois, mas meu sonho como era ser médico, depois tive que ganhar uma bolsa, isso já é uma outra história. Fui para a capital fazer medicina. Então, eu consigo diferenciar. O curso médico é muito diferente das outras faculdades. A minha experiência é que é bem diferente. Então, também no primeiro e segundo ano tem essa parte de adaptação ao curso, tá? Então, esse é o primeiro e segundo ano. No terceiro, quarto ano e quinto, que é o ciclo clínico, aí é que a gente começa já a se sentir médico, tá? A gente começa a ter contato com os doentes, tá? Começa a introduzir a história clínica. Como é que se faz a história clínica? Você aprende no terceiro ano. Depois, no quarto ano, você aprende, a partir da história, como fazer o diagnóstico. É porque o diagnóstico a gente faz a partir da história, o que o paciente nos diz. Aí nós vamos ter o diagnóstico presuntivo. Você vai presumir o que o paciente me disse, me leva a que tipo de diagnóstico. Então, a partir do tipo que eu pensar, as minhas hipóteses, eu vou solicitar os exames complementares de acordo com essa hipótese. Aí a gente já aprende isso no quarto ano, que é a terapêutica, o diagnóstico terapêutico. Porque depois de eu ouvir a história do paciente, que aprende no terceiro ano, no quarto ano aprendo a fazer o diagnóstico a partir dessa história. E também aprendo a fazer os exames complementares de acordo com a hipótese que eu, portanto, levantei. Por exemplo, se o paciente vem com síndrome febril e eu penso que o paciente tem dengue, eu vou pedir os exames para constatar que o paciente tem dengue ou não. Tipo, não se faz muito tiro no escuro, assim vem um paciente e peço todos os exames, fica dispendioso. Você pede os exames de acordo com o que você espera que o paciente vai ter. E até você tem que saber argumentar. Eu peço esse exame porque eu espero encontrar isso, essas alterações. Tá? Então, tudo isso é no quarto ano. No quinto ano, a gente estuda as especialidades. Tá? Que a gente tem pediatria, a gente roda na pediatria, roda na ginecologia obstetrícia, roda na cirurgia, entendeu? Já desde o terceiro ano que já vamos fazendo essas rotações, mas é mais geral. No quarto ano, no quinto ano, é onde a gente focaliza mesmo. Vou estudar pediatria. Tem mesmo uma cadeira de pediatria, entendeu? Tem mesmo uma cadeira de ginecologia obstetrícia, tá? Tem mesmo uma cadeira de administração em saúde. Isso já é uma particularidade. Em Angola, a gente estuda administração, mas as faculdades daqui não precisam, porque tem um administrador. A gente lá é formado para também ser administrador, tá? Como tem poucos médicos lá, você vai ser também administrador. Mas o mais importante é isso aí. Você, no quinto ano, você vai estudar especialidade, vai rodar em cada área específica, tá? Depois desse pacote todo, você vai para o sexto ano. Aí no sexto ano, praticamente, você já é médico, a gente chama médico estagiário. Você está estagiário já. E aí a função do sexto ano é o quê? Já é ver doente. Tá? Você tem um médico mais velho que está contigo, você fica no consultório, está sozinha, chama o paciente, atende o paciente com todas as bagagens que você aprendeu desde o primeiro ao quinto ano. Então você aprende a fazer a construção diagnóstica sozinha. Depois, quando você terminar de atender o paciente, você chama o seu médico mais velho. No caso, por exemplo, eu já estou nesse nível de acompanhar os estagiários e também os internos. Aí você chama e discute com ele. Você diz, olha, eu achei assim, assim, assim. Na minha concepção, o paciente tem isso e vamos pedir os exames tal. Ou até às vezes você pede mesmo os exames, tá? Depende muito da instituição. Por exemplo, se for uma instituição que já tem muitos profissionais, aí você vai ter um acompanhamento melhor. Agora, há instituições, por exemplo, que já têm carências de médico. Você fica mesmo médico, tá? Você vai pedir tudo. O teu chefe só vai vir no final mesmo, no finalíssimo mesmo. Aí você discute com ele. Então, no sexto ano você tem isso. Praticamente é o funcionamento do curso, tá? Fiz esse resumo do funcionamento do curso. Vocês querem perguntar o avanço para outra? É melhor avançar, né? Se você quiser deixar tudo, as perguntas para o final, aí a gente está fazendo mais ou menos assim no geral, né, Tá bom, Cassie? então vamos deixar para o final. Então, depois, o segundo tópico que a Laura me apresentou é a área de atuação.
Então, por que que eu escolhi a minha área de atuação, por exemplo? Essa área de atuação é uma área que é uma coisa que depois vai ser muito particular. Eu vou falar aqui assim, em termos gerais, mas depois cada um vai ter as suas motivações. Então, por exemplo, eu tenho colegas que, pá, ele foi fazer medicina porque a mãe hipertensa, por exemplo. Ele foi lá porque a mãe hipertensa, então está tentando tratar a mãe. Aí ele vai fazer cardiologia, tá? Porque ela quer tratar a pressão da mãe. Tem um cara, por exemplo, para o meu caso, por exemplo, a minha motivação desde criança, aos 8 anos, desde que eu me conheço por gente, que eu quis ser médico, sem nenhuma motivação, sem ninguém me induzir e tal, uma inspiração mesmo pessoal. E na altura, a gente pensava que médico é cirurgião, que a gente pensava que médico é que opera. Então eu dizia, não, eu vou ser médico que opera a cabeça, desde criança. Então seria neurocirurgia, né? Seria neurocirurgia. Mas eu acabei fazendo neurologia, porque depois que eu entrei no curso, então depois, porque assim, vocês, eu louvo muito essa vossa ideia, essa vossa iniciativa é espetacular, é brutal. Por quê? Porque tem muita gente que não sabe o que é ser médico, ele só pensa, só vê aquela parte da imagem externa, não conhece o bastidor. É importante, a gente vai tentar orientar, que é para cada um de vocês vai ter uma bagagem melhor de como escolher. Porque eu pensava, depois de eu entrar na faculdade, eu comecei a ver o que é neurocirurgião, depois vi também a rotina de neurocirurgião. Tá, então depois de eu passar também na neurologia, eu me revi mais na neurologia, porque também depois, quando entrei na faculdade, comecei a ter outros sonhos na minha vida. Eu depois me descobri que, afinal, ser médico é importante, mas ser só médico, para o meu caso, né? Já vejo que prefiro também investir noutras coisas da vida, tá? Então, mas o neurocirurgião fica muito no hospital, tá? Ele praticamente, neurocirurgião não tem tempo de fazer mais nada, tá? Então é uma especialidade que te ocupa muito. Então eu decidi, não, para não perder o meu sonho de ficar com parte da neurologia. Então vou fazer a parte clínica, que eu tenho também algumas folgas para fazer outras coisas na vida. Tipo, essa é mais ou menos a motivação que me levou a ir para a neurologia. Era ir para a neurocirurgia, mas depois, como não quis perder o meu sonho, fiquei para a neurologia, que é a parte clínica, tá? Então, porque também outra coisa que me motivou a ir para a medicina é que eu pensava, eu sempre quis ser empreendedor, tá? Eu quis ir para a área empreendedora. Eu pensava que você, para ser dono de farmácia, dono de clínica, tem que ser médico. Eu antigamente pensava assim. Então, eu fui também para a medicina porque eu quis ter meu consultório, tá? Eu quis nunca. O meu sonho é ter o meu consultório. Então, depois de eu entrar na faculdade, também vi que ter um consultório, para você gerir o consultório, tem que ter também tempo. Então, preferi ser neurologista para liberar um pouquinho também de tempo por causa disso. Mas depois cada um tem as suas motivações. Agora, as rotinas. Também já acabei um pouco falando da rotina, porque a rotina é definida pela área que você escolhe, tá? Então, o tipo de área que você vai escolher é que vai definir a rotina. Nós temos muitas especialidades. Temos muitas especialidades. As rotinas são bem diferentes. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Quando a gente estava na residência, eu sentia assim, como é, gula, não sei como vocês chamam isso, mas eu sentia inveja, no bom sentido, dos colegas que escolheram especialidade mais leve. É tipo assim, a gente entrava no hospital, a gente da neuro também é muito pesado, tá? É muito pesado. A gente entrava no hospital às 7h30 e saía do hospital, por exemplo, às 20, tá? Por exemplo, na nossa neurologia, a gente entrava às 7h30, aí 7h30 começa o ambulatório vai até às 12h30, essa já é a rotina daqui da Unicamp, tá? Então, até às 12h30, tem um almoço de 30 minutos, o ambulatório da tarde começa às 13 horas, depois termina às 18 horas, aí vocês vão tomar um lanche, depois vão para a aula. A aula começa às 18h30, a depender da dinâmica da aula, pode terminar às 19 ou às 20. Então, eu sentia assim inveja dos colegas, por exemplo, que escolheram oftalmo, os colegas que escolheram otorrino, que estão a sair do hospital às 15, entendeu? Então, a rotina deles, enquanto na residência, é uma rotina mais tranquila. E o cara da neurocirurgia,
é pior que nós. Neurocirurgia praticamente mora no hospital. Enquanto a gente faz um plantão a cada semana, neurocirurgia faz 3 plantões por semana, por exemplo. E às vezes a gente está a sair às 20, o neurocirurgião está a sair às 22, porque tem muitas pendências. As cirurgias também duram muito tempo. Por exemplo, uma cirurgia do cérebro pode demorar, por exemplo, 14 horas. Você passa a noite no hospital a operar. Então é muito desgastante. Quer dizer, praticamente eu me desviei, me alienei desse lado aí. Então você chega a ter essa gula aí. Então, é para dizer que a rotina varia muito com a especialidade que você escolher. Acabei já contando a minha rotina. E também, a clínica médica também é muito maçante, tá? Porque todo paciente, por exemplo, o meu plantão de neurologia, eu já pego, às vezes, o paciente já foi triado pela clínica. Então, clínica médica é a especialidade de triagem. Você vai pegar os pacientes, todo paciente, até às vezes o paciente da oftalmo, entra pela clínica. Tá? Então, é muito, assim, é muito... Eu praticamente fugi essa coisa aí. Você fica sem tempo. Depois, também vocês depois vão me perguntar, acho que é melhor assim, depois, nessa parte aí, vão me perguntar. Eu vou responder em função dessas perguntas. O outro ponto... Quais são os pontos fortes? O que eu mais admiro na medicina? Então, eu sou suspeita para falar isso. Porque, assim, tudo isso que eu vos falei até aqui, para mim é positivo. Tá? É positivo. Tipo, a questão de você ficar muito tempo no hospital, eu sempre, desde o ensino médio, porque no ensino médio a gente estudava e eu praticamente, quando ia para a prova, tudo que o professor dava eu já tinha lido, então eu achava muito pouco. Então, eu queria algo mais desafiador na minha vida. Então eu queria fazer direito ou medicina. Fui para a medicina, satisfez completamente a minha expectativa. É muita matéria, gente. Tá? Mas não é para você ficar com medo, tá? Então, aquilo aí, o ponto mais forte que eu mais admiro em medicina é o privilégio que nós temos de ajudar o próximo. Tá, gente? Isso não tem preço. Esse é o ponto mais forte. Não tem preço, gente. Você não tem nenhuma outra especialidade. Desculpa aí se sem preconceito para com as outras. Então, mas não tem nenhuma outra especialidade que ajuda mais o próximo do que a medicina. Entendeu? Porque todos os outros, o dinheiro, você vai resolver a casa de alguém, vai te agradecer. Mas não é como você vai dar saúde em alguém. Você ajudar a devolver a saúde de alguém. Então, você faz parte da história dessa pessoa. Tá? Então, o paciente vai te agradecer por toda a sua vida. Tá? Então, essa parte aí de contribuir para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas, é o ponto mais alto, é o pico da medicina, no meu ponto de vista. Então, agora, qual são os pontos críticos? Então, os pontos críticos também são relativos, tá? Para mim, vou dar um exemplo. Por exemplo, muita gente diz que a neurologia é difícil. Tá? Tem muita gente que foge de neurologia, porque diz que é difícil. Mas para mim, a neuro é mais fácil. Uma das coisas que eu, quando cheguei, não sei se é porque eu já queria, mas, gente, a aula de neuro eu entendia bem, aquilo entrava, aquela complicação para mim faz sentido, tá vendo? Tipo, direito e esquerdo, porque neuro é assim. A parte direita é controlada pelo cérebro esquerdo e vice-versa. Então, essas complicações aí, para mim, fazia muito sentido. Enquanto os outros diziam que é difícil, então, para mim, era fácil. É por isso que eu digo que é muito relativo. Mas, no geral, o que as pessoas mais reclamam é isso aí que eu já vos contei. O mesmo exercício médico, a mesma forma como se exerce a medicina, que é muito ciumenta, rouba muito tempo. Então, a formação também é assim. Tá? A formação também é assim. Então, é uma especialidade que exige muita entrega. Isso eu não estou a falar como crítica, tá? Para mim é bom, tá? Eu já há muito tempo. Quer dizer, você nota que a maior parte dos médicos casam-se entre eles, por quê? Porque você não tem tempo de ir conhecer outra galera. Você vê que a maior parte dos médicos casaram com a médica. Médico casa com médica, normalmente. Por quê? É porque você passa o dia na faculdade. Eu até lembro que a gente levava comida na faculdade, marmitinha. Então íamos para a faculdade de manhã,
Você tem aula teórica, sai às 12 horas, 2 aulas. Depois tem o almoço, tem a aula prática, às 14. Mesmo que a aula for às 15, você precisa estudar nesse período, que às vezes a aula vai terminar às 18. Nem todo mundo consegue estudar à noite, fazer direito, então aproveita todo o período do dia para estudar. Tá? Então requer assim muita entrega. Não é difícil, tá? Deixa eu já dizer. Medicina não é difícil, é compreensível, muito compreensível. Até faz muito sentido, tá? Medicina é mais fácil. Eu estudei matemática no ICED, antes numa outra faculdade. Eu vou te dizer que é muito mais fácil perceber medicina do que matemática. É muito mais fácil perceber medicina do que outras coisas. História, decorar datas. Isso aí é muito complexo, gente. Tá? Na medicina você percebe, você entende a fisiopatologia, você está entendendo a célula, por exemplo, tem a membrana celular, delimita um limite, você está entendendo? A célula tem um limite, entendeu? Tem as organelas, tem um núcleo, entende-se, gente? E o ser humano é como uma célula, tudo que a célula faz, o ser humano faz, a célula não excreta, então nós também excretamos, a gente também excreta, você também urina e você também defeca, a célula também defeca. Então, quando estás a falar excreção celular, é uma coisa a defecação. Tá? Tudo que acontece na célula é a mesma coisa que acontece no organismo. Então, a medicina é compreensível, é muito compreensível. Tá? Então, por que rouba tempo? Porque a matéria, o ser humano, você vai ter que estudar só o olho, por exemplo. O olho é muita coisa que você tem que saber do olho. Então, apesar de é compreensível, mas é muita coisa para você tem que estudar o olho. Tem que estudar o mecanismo do olfato. Por exemplo, você está a sentir, né? Sentir. Aqui tem células que estão a captar esse sensor. Então, isso aí, é por isso que muitos dizem que medicina é difícil. Não é. Tá, gente? Não é difícil. É compreensível, mas exige tempo. Tá? Então, se você tivesse que apontar algum aspecto, digamos, um aspecto assim, negativo, mas para mim não é negativo. É o tempo que vai te roubar. A gente, por exemplo, muitos de nós, na época da faculdade de medicina, tivemos que parar quase tudo. Não, você não vai trabalhar. Tá? Eu, por exemplo, trabalhava e estudava. Então, na faculdade, chegou uma fase que tive que ainda largar o emprego. Aí você tive que ter bolsa. Só que também é muito fácil o estudante de medicina conseguir bolsa, tá? Então, as pessoas dão bolsa para estudante de medicina. Então, você com uma bolsa está bem feito, não precisa trabalhar, não precisa correr atrás, você só estuda mesmo. O estudante de medicina só estuda. Então, o resto depois vão me perguntar aí, a parte boa, já falei, a parte ruim também já falei. E como eu planifiquei falar em 30 minutos, para deixar os 30 para a gente conversar, tenho mais 2 minutos para falar o último ponto. Então, aqui, que conselho eu daria a mim mesmo? Então, o conselho que eu daria a mim mesmo, gente, não leva muito a sério, tá? Não leva muito a sério. Eu levei a minha faculdade muito a sério. Não é para levar a sério. Agora, hoje, se eu começasse, não é para levar a sério, cara. Não é. Sexta-feira vai para balada, tá? Vai se divertir, não leva muito a sério. Se você levar muito a sério, você vai perder uma oportunidade muito grande, que é a oportunidade de você... Porque assim, a gente quando entrou na faculdade de medicina, eu entrei na faculdade numa época que a minha faculdade era única. Tá? Era única em todo o país, agora já tem outras. Era única, tinha só uma pública e uma privada. Então, gente, o cara que entrasse naquela faculdade era o cara que passou por muitas, entendeu? Tipo, 2.000 candidatos para pouquíssimas vagas. Aqui na Unicamp também é assim, também é preciso muita coisa. Então, quando a gente entrou, tinha aquela responsabilidade aí de, pá, eu agora sou médico, tenho que me comportar, entendeu? É mentira. É mentira. Mesmo a própria assimilação, talvez a assimilação da matéria, fica comprometida quando estás muito sério. Tá? Os meus colegas que levaram na desportiva deram-se melhor. Eu hoje, se repetisse, eu ia manter o mesmo ritmo de estudo, não me arrependo sobre isso, tá? Eu estudava bastante, assim, estudava bastante, mas quando te convidam para uma festa, vai. Tá? Vai para a festa, divirta-se. Você está dizendo, não, mas tenho prova, então faz o seguinte, antecipa o estudo. Por exemplo, a festa está para domingo, antecipa.
Você aumenta o número de ritmo de estudo na sexta e no sábado. E domingo vai para a festa. Não deixa de ir. Tá? Só tenha cuidado para não ser regra. Tá? O estudante de medicina tem um status diferente. Eu estudante de medicina, estudante de direito, não pode fazer muitas coisas que o povo comum faz. Tá? Desculpa aí, não é preconceito. Eu já estou a vos encarar como um candidato para a medicina. Eu já estou a falar convosco como colega. Tá? Que eu quero que vocês venham para aqui. Então, vocês venham para a medicina, mas divirtam-se. E também, eu fiz uma live, está no YouTube, sobre as 5 características de um profissional competente. Lá naquela live, eu falo das 5 características que um estudante de medicina deve desenvolver. Vou resumir aqui, são 5, mas lá eu explico cada uma delas. A primeira característica é gostar de estudar e ser científico. Tá? A segunda característica é ser criativo. A faculdade de medicina, você deve aproveitar e desenvolver a criatividade. Perdão. O médico você não pode ser marionete do livro, só que só lê. Você tem que ser criativo. Chegam na live, lá está bem explícito. Eu vou correr um pouquinho para não roubar tempo. Então tem que ser criativo. A terceira característica que o estudante de medicina tem que desenvolver é a capacidade de comunicação. Então, um cara, como tem que estudar muito, às vezes nunca tem nem amigo. Não faça isso. Comunica-te, seja comunicativo, interaja. Isso faz bem para o paciente. Você tem que saber, você tem que ser sociável. O médico tem que ser sociável, tá? Então, tem que ter comunicação. A outra característica, a quarta, é a flexibilidade. Tem que ser flexível. Não tenha padrões fixos, tá? O médico não pode ser assim, tem uma ideologia, só se prende naquilo, não quer ouvir outra opinião. Não faça isso. Medicina, para além de ciência, também é uma arte. Tá? Então, tudo que você sabe não esgota o assunto. Você tem que ouvir o outro lado. Porque às vezes o teu paciente nem quer remédio, ele só quer alguém que lhe ouve. Então, você tem que saber ouvir, tem que ter flexibilidade. Tá? A outra característica que eu também falo lá é a persistência. Olha, é importante você ser perseverante. Tem que ser perseverante, tá? E depois disso tudo, cumprindo com tudo isso, outra coisa que eu não falei nas rotinas. Eu falei da rotina de um estudante, de um residente. Faltou especialista. Quando você termina a formação toda, fez a licenciatura, depois fez a residência, e pode ou não fazer o doutorado, você que sabe. Então, você escolhe o que você vai ser. Você pode escolher ser só docente, por exemplo. Tá? Você vai ter uma rotina bem mais tranquila. O docente é tranquilo, muito tranquilo. Você pode escolher agir na tua especialidade de uma forma tranquila, não se maçar muito, não fazer plantão. O médico, depois de você ser especialista, você pode agora ter aquela vaidade que a gente vê dos médicos. Tá? Você trabalhar tranquilo e não vai sofrer. Você pode trabalhar tranquilo, não vai sofrer. Esses que fazem muitos plantões é porque também tem a ambição também é grande. Tá? Você pode ter uma dinâmica normal, tá? Tranquila e não sofrer, tá? Então, depois de você ser especialista, você faz a sua própria rotina. Você pode, por exemplo, ter uma rotina de entrar às 8 e sair às 12 horas, tá? Você pode. Você tem o teu consultório, por exemplo, a depender também se você, por exemplo, é uma pessoa, por exemplo, você faz live, és conhecida. Por exemplo, eu escrevo livro. Então, por exemplo, depois de você escrever um livro, você faz live, as pessoas te recomendam. Então, você tem uma clientela bem diferenciada. E também pode estar no estado, você pode estar no estado você trabalha de uma forma tranquila e tens também o seu consultório. Então, você fica bem tranquilo, não vai precisar se maçar muito. Tá bem, pessoal? Então, termino por aqui. Já passei 5 minutos do que eu tinha preconizado. Então, podemos agora interagir. Ó, a gente tem algumas perguntas já aqui no nosso chat. Eu posso ler para você. Tá. A Júlia perguntou quanto tempo de residência tem que ser feito. Então, também as residências também variam com a especialidade. Então, tempo mínimo, por exemplo, aqui na Unicamp, o tempo mínimo que existe são 3 anos. Tá? Então, depois dos 3 anos, tem outra especialidade que são 4 anos.
tem outra especialidade que são 5 anos. Depois também você pode querer se subespecializar muito, porque depois tem a funila, entendeu? Aí depois são os outros 500. Mas assim, o tempo mínimo de residência, bom, tem uma especialidade que são 2 anos, tá? Então, 2 anos é o mínimo. Aí depois vai até 5 anos. Nossa, bastante. Ela pergunta também qual foi a sua maior dificuldade dentro da medicina? Então, a minha maior dificuldade dentro da medicina, assim, para o meu caso, é que eu tive que sair da minha cidade. Tá? Então, tive que me readaptar na outra cidade maior. Eu saí do interior e fui para a capital. Eu tive, por exemplo, alguém que sai do Nordeste e vem para São Paulo. Então, tive essa dificuldade de adaptação. Agora, em termos médicos mesmo, assim, médicos, é o que eu estou a dizer, gente, a medicina é incompreensível. Tá? Vocês são inteligentes, é muito compreensível em termos de matéria. Eu não sei o que é que ele queria entender, mas assim, em termos, para mim foi adaptação em termos, por causa da mudança que eu tive. Como é que foi para você vir aqui para o Brasil? Tipo, se adaptar de novo? Como é que foi essa mudança? Então, eu fui um cara, até hoje, eu sou muito nômada, né? Eu viajo muito. Imagina, o cara nasceu no interior, depois foi para Luanda. Então, quando fui para Luanda, é assim, gente, você quando sai do teu conforto, você cresce, tá? Você é obrigado a crescer. Então, quando saí do interior e fui para Luanda, então no começo foi assim um pouco difícil, mas depois de eu terminar minha faculdade, nem quis mais voltar. Lá no interior, me convidaram para ir ser médico, até do Hospital Central, que é o maior hospital. Eu não quis ir, preferi ficar em Luanda, porque já estava muito acostumado. Para mim, os problemas da província, lá do interior, eram muito pequenos. Para mim, aquilo era muito monótono. Eu já estava acostumado com um ritmo maior. Então, ganhei. Foi difícil no começo, mas no final eu ganhei. Agora, minha vinda para aqui, para o Brasil, a mesma coisa. Porque o Brasil é um país relativamente mais desenvolvido que o nosso, tá? E depois eu vim para o Brasil, estou em São Paulo, entendeu? Estou em Campinas, estou na Unicamp, é uma universidade de renome, vocês sabem. Na América Latina, depois do Chile, vem a Unicamp e a USP. Então, também quando cheguei aqui, a minha adaptação também foi um pouco difícil. Um pouco difícil por quê? Porque, como eu já disse, a gente não tem muito tempo de trabalhar fora. Então, você precisa de dinheiro. Tanto a residência como a medicina, se você tiver a parte econômica resolvida, tem um pai com condições, que nem é o meu caso, tá? Ou então tem uma bolsa, que é o meu caso. Eu vim aqui por bolsa. Então a bolsa ajudou-me bastante na minha adaptação aqui, porque eu não precisei trabalhar. Então me dediquei full time nos meus estudos. Então mesmo a própria bolsa, lá em Angola, por exemplo, todo mundo quer vir para aqui. Então até você, por exemplo, para conseguir a bolsa, é uma batalha, uma outra batalha. E é por isso que eu digo assim, gente, todos os que foram meus colegas que foram para a medicina, investem em duas coisas fundamentais. Duas coisas. Invista na parte científica, estuda bastante, seja boa, entendeu? O pessoal tem que saber que você é bom. Tá? Primeira coisa, e não é difícil, tá? Isso não é difícil. Não adianta essa coisa. Isso é bem execuível. A segunda coisa que você tem que investir é sociabilidade. Tá? Sociabiliza-te, por quê? Tem olheiros na faculdade, tem um professor, o cara que é o responsável lá do CAPES, das bolsas. Então, quando às vezes você for para concorrer, para além da nota, se o professor também te recomendar, entendeu? Você tem uma boa recomendação, você consegue. Então, nós tivemos colegas, por exemplo, que eles são bons, mas é tímido, não conversa, ninguém conhece ele. Tá? Então, depois de você, por exemplo, quando você conseguir ter, por exemplo, a bolsa, a sua adaptação fica muito mais, como é que eu digo? Fica muito mais facilitada, tá? Então, a minha adaptação aqui no Brasil, não tive muitos problemas de língua, para responder, já terminar de responder a questão, não tive problemas de comunicação,
Muitos, né? Ainda assim, tem coisas que os outros não entendem, sai com muito sotaque. Então não tive muitos problemas. Depois, adaptação na faculdade. O segredo é o mesmo, estuda bastante. Tá? Esse é não tem, mesmo que for nos Estados Unidos, você diz, não, vou para os Estados Unidos, o segredo é só um, tem que estudar. Tá? Então a gente estuda bastante. Tá? Os livros que eu trouxe aqui, por exemplo, a maior parte ficaram, eu trouxe só alguns. Então, a gente estuda bastante. É, e depois a parte financeira. Tá, ok? Não sei se está respondido, mas fico com a impressão que quero falar mais, mas eu não sei se está satisfeito. A Kelly perguntou se foi difícil manter o relacionamento com as pessoas, assim, sua família, conseguir, porque estuda bastante, né? Então fica um pouco. Olha, essa pergunta aqui, todos os familiares vão dizer que você não liga a elas, é antissocial. Até, por exemplo, você participa nas festas, né? Então, mas o pessoal quer fazer direto, o pessoal quer ir na festa até às 6 horas da manhã. Então, mas você tem aula no dia seguinte, se a festa é domingo, então você está toda hora a dizer, olha, gente, eu vou ter que ir já. Então, o pessoal praticamente na festa, eles já vão dizer assim, olha, o fulano daqui a pouco já vai embora. Então, você tem que saber lidar com isso e também explicar, tá? Você tem que explicar. Só que, e outra coisa, tem que ter cuidado, porque nessa de você explicar, o pessoal pode pensar que você está se vangloriar. É outro problema que a gente tem, que o pessoal pensa que a gente tem muito orgulho, a gente se vangloria, que ele não entende a realidade de lá, mesmo que você está a explicar teoricamente. Na prática, ele não está entendendo. Então, ele vai pensar que você está a se vangloriar, vai pensar que você é antissocial. Tá? Mesmo esse esforço que você vai fazer de ser sociável, ainda assim, muita gente vai dizer que você é antissocial. Depois, para as meninas, os outros rapazes que não estão na medicina começam a ter medo de conquistar ela, porque lhe acham uma pessoa, entendeu? Assim, muito dedicada, entendeu? Começam a sentir medo. Ele pensa que você está num patamar superior. Normalmente, os que vão ter coragem de conquistar as meninas cara, o seu colega, ou então os caras de direito, que também são atrevidos. Então, dos outros cursos começam a ficar assim, com um pouquinho de. Vai perguntar no seu colega médico como é a fulana de tal, o que você acha? Ela diz, não, até que é mesmo legal, não sei o quê. Só que também a maior parte das colegas que vão para a medicina, por conta do tipo de problemas que elas ficam acostumadas a resolver. Então, se o rapaz for assim meio que, sabes como é que é, né? Então a moça começa, entendeu, a fazer, epa, você está muito lento, epa, entendeu? Você vai se acostumar a raciocinar rápido, a resolver problemas muito altos. Não que você está se vangloriar, mas o teu estilo de vida depois cria uma personalidade, tá vendo? Então as pessoas que não estão nesse círculo começam a te ver como uma pessoa muito diferente. Então a relação você vai gerir o máximo possível, mas não vai impedir de acontecer essas coisas. Você vai ter que saber lidar com isso. Até hoje a gente lida com isso. Até hoje, até você quando diz, não, eu sou médico, vai dizer, ela está se achar. Tá? Então tem esse lado aí. A Júlia perguntou se a residência ela é depois do 6º ano ou é no último ano, como é que funciona? Então, a residência é depois de terminar o curso médico. Tá? Então, você terminou a medicina. Aqui no Brasil é um pouco diferente de lá de Angola, porque aqui no Brasil, assim que você termina, você pode ir testar para a residência. Você pode entrar. Tipo, a residência é uma outra formação. É um pouco equivalente com quem vai fazer doutorado. Então, nas outras áreas, por exemplo, o cara termina a história, depois tem mestrado e tem doutorado, né? Então, na medicina é o seguinte, terminou a licenciatura, depois vai fazer residência, que é a parte para se especializar. Você vai pegar uma área. Você estudou tudo na medicina, estudaste tudo. Você estudou anatomia, estudou ortopedia, estudou oftalmologia, estudou ginecologia obstetrícia, estudou neurologia, estudou cardiologia, estudou pediatria, durante os 6 anos.
Aí no final você diz, olha, quero escolher apenas pediatria. Então isso é residência. Você vai fazer residência médica em pediatria. Eu ia perguntar sobre o seu livro, que você escreveu um livro, né? Sim. Como é que você fez para conciliar tudo isso junto? Que é bastante coisa. Então, é, todas as perguntas são boas, tá? Não te sinta mal quando eu dizer que é boa pergunta. Todas são boas, mas essa aqui eu achei assim. Por quê? Porque foi mesmo muito difícil. Mas tem uma coisa que eu vou vos contar aqui, um segredinho. Então, eu já quis escrever esse livro há muito tempo. Tá? Porque, tipo, essa veia da escrita, desde criança que eu faço poesias, tá? Faço poesias, fui ator, eu fazia teatro antes de entrar para a faculdade de medicina, tá? Porque depois tudo, o tempo todo acabou. Então, tipo, música, a gente fazia fiz no ensino médio, teclado, coisa assim. Eu já quis escrever. Eu pensava que na faculdade de medicina eu vou escrever, não deu tempo, tá? Na residência também não deu tempo, tá? Então, aproveitei a pandemia, tá? Então, o que eu fiz? Eu já fui escrevendo aos poucos, assim, domingo à tarde, sábado à tarde. Eu fui escrevendo. Quando veio a pandemia, aquela paralisação, sobretudo nos primeiros 3 meses, eu disse, nossa, agora é o momento. E também, como já tinha as coisas, já tinha o conteúdo, aquilo era só tempo para digitar. E assim, eu também, eu estou a escrever, por exemplo, o segundo livro. É o que eu disse. Por exemplo, quem quiser ir para a docência, tem mais tempo, tá? Então, tem muita gente, por exemplo, que não vai para a residência. Deixa eu explicar bem isso aqui, que é para entender. Quando terminas o curso médico, você tem 2 opções. Tá? Há 3 opções. A primeira opção é você ser só médico, clínico geral. Aí você vai trabalhar no SUS. Que a maior parte das pessoas que trabalham no SUS, por exemplo, são médicos clínicos gerais, só terminaram a faculdade de medicina. Tá? É a primeira opção que você tem. A segunda opção que você tem é fazer a docência. Então, quem vai para a docência, por exemplo, às vezes não precisa fazer residência. Por exemplo, você vai ser médico, vai ser docente das áreas básicas, vai ser docente de fisiologia, por exemplo. Ou então vai ser docente de histologia. Então, não precisa fazer especialização. Você termina, você pode ir diretamente para o mestrado. E o ritmo do mestrado é bem mais leve que a residência, muito leve. Eu, por exemplo, estou agora a fazer o mestrado e vou para o doutorado. Por isso é que eu tive tempo também, estou a ter tempo de escrever o segundo livro. Porque no mestrado, só para vocês terem uma ideia, só tenho a obrigação de ir um dia. Tá? Os outros dias eu trabalho onde eu quiser. Pode ser no laboratório, pode ser em casa, pode ser qualquer sítio onde eu estiver com o meu computador, que é para fazer os artigos. Fazer o trabalho da minha pesquisa. Eu fico mais sobre minha tutela, tipo, não presto muita conta assim, aos chefes, tá? Então, como eu que estou a gerir o meu tempo, eu posso me apertar, dizer assim, epá, eu podia muito bem trabalhar só das 8 às 12, mas como quero escrever o meu livro, então todos os dias vou trabalhar das 8 às 12 e depois do almoço vou trabalhar no meu livro. Então aí facilitou. Todas as pessoas que forem para a docência vão ter esse tempo, tanto no doutorado como no mestrado. E a terceira hipótese, né, que é já da residência, que a gente já falou. Então, mas também, olha, desculpa. Aquilo que você vai lembrando. Tem uma outra coisa. Então, a docência é muito mais tranquila fazer. Só que, deixa eu já te dizer, o médico ganha mais que o docente. Tá? Então, depois depois de terminar o curso, você vai decidir o que a pessoa quer, tá? Você decide. Porque assim, você já sou médico, atingi o meu objetivo, atingi o meu sonho. Agora, eu, por exemplo, decido querer, por exemplo, uma vida melhor, por exemplo, tá? Fazer parte, por exemplo, da classe média alta. Então, aí você vai ter uma rotina.
Tá? Que nem um empresário, nem tem tempo para os filhos. Tem que correr atrás, não sei o que. Agora, você pode decidir assim, não. Eu já sou médico, já atingi o meu patamar, então não quero mais me amassar muito. Tá? Você é um médica, por exemplo, do SUS, pode ser especialista do SUS, por exemplo, e tens uma rotina tranquila, vais de manhã, sai às 12, como um funcionário normal. Sábado e domingo estás com a sua família, tens tempo para estudar. Eu próprio mesmo, eu gostaria de ser médico do SUS, entendeu? Eu gostaria. Só que eu já sou médico lá no Angola, eu sou médico do hospital militar, um hospital terciário, que a gente também vai ajudar na docência. Então, mas eu, por exemplo, eu gostaria de ser médico do SUS. Entendeu? Não, você não ganha muito mal, e a tua rotina é tranquila, tem tempo para ficar com a sua família. Tá? Então, é por aí. Depois, assim, gente, depois de terminares o curso médico, você faz a sua rotina. Ah, legal. Eu tenho uma perguntinha, que é sobre esse começo que você estava falando, sobre se expor, aprender a se expor, para você ter mais oportunidades, ganhar bolsas, enfim. Com relação à iniciação científica, a um aluno procurar, vamos supor, ele se deu muito bem em uma matéria, se interessa por aquela matéria e tem afinidade com ela, e ele procura adentrar nessa área da pesquisa. Como você acha que é o campo? Se é muito proveitoso para o aluno ou se muitas vezes não é tão interessante, pelo menos no começo? Como seria essa? Então, para quem quiser fazer iniciação científica, deixa eu ver se eu vou conseguir responder bem. É uma pergunta muito pertinente. Para você que quer fazer iniciação científica, então você vai entrar no programa de mestrado e doutorado. Deixa também aproveitar e dizer o seguinte. Por exemplo, eu sou aluno interno. Quando eu vim fazer residência, eu vim através de um convênio, tá? Mas atualmente eu sou aluno interno. E como é que eu consegui ser aluno interno? Que eu tenho um RA, eu já não estou mais como estrangeiro. Eu estou como aluno interno. É porque tem uma prova que a gente faz, que é uma prova em inglês. Outra coisa que eu esqueci de dizer, o médico é bom aprimorar bem o inglês. Porque, por exemplo, essa prova que a gente foi fazer, que é uma prova simples, tá? Uma prova simples. Até porque a prova é em inglês, mas você responde em português, tá? Então facilita muito. Você vai responder lá em inglês, em português. Então, essa prova aí, depois de você fazer essa prova, então tem muito mais chance de você conseguir. Eu, por exemplo, eu estou no programa CAPES. Antes, quando eu vim para aqui, eu vim através do meu país, mas eu consegui entrar aqui, no sistema de bolsa daqui local. Então, o sistema CAPES. Por quê? Porque nessa prova que a gente fez, eu tive uma classificação que é, portanto, desejável. E também tive recomendação do meu chefe, que é o chefe do departamento de neurologia da Unicamp, do HC da Unicamp. Ele também fez uma carta a meu favor. Então, as duas coisas ajudaram para eu entrar na pesquisa. Estou na pesquisa. Então, mas o que eu estava a dizer, a iniciação científica é muito boa, porque ela vai te dar nome, tá? Vai te dar currículo. É muito importante. Você tem que dar currículo. Mas a própria iniciação científica em si não te garante muito em termos financeiros. Tá? Então, por que eu estou a bater muito na tecla? Eu estou a bater muito nessa tecla de financeiro. Porque desde criança, que as pessoas que eu via que são médicos lá em Angola, que tinham uma condição diferente. Então, na minha cabeça, eu sabia que não. Então, o médico tem uma condição financeira melhor. Tá? Então, eu não fui aí por causa disso, mas eu sabia que depois de eu atingir esse nível, então minha condição financeira já vai ser diferente. Mas eu hoje sei que não é assim tão taxativo. Tá? Tem também médico que tem uma condição, não que seja pobre, tá? Mas que não é, entendeu? Não está no nível aquele nível aí que as pessoas vêm de médico, tá? Então tem muita gente que prefere assim. Eu, por exemplo, tenho uma colega. Ela preferiu terminar
terminou a faculdade, fez iniciação científica e está com uma vida assim modesta, entendeu? Tem a sua casa, tem o seu carro e vive assim, entendeu? Não, acho que tá dá para entender. Então, a iniciação científica, ela é muito boa, dá-te currículo. A maior parte das pessoas que têm iniciação científica é porque a mesma lhes ajuda na clínica, tá? Então, tipo, não vai viver da iniciação científica, não vai viver, por exemplo, dos artigos, da publicação de artigos, não. A publicação do artigo vai lhe ajudar a dar nome na clínica, tá? Então, é por aí. Isso é tipo assim, mesmo advogado, você vai ver nos juristas, o advogado, por exemplo, que decide ir para a docência, ou então fazer uma outra coisa, não tem, por exemplo, não tem mais condição financeira que o juiz, por exemplo, que está a exercer a profissão. A pessoa que advoga, por exemplo, o advogado, por exemplo, quando a pessoa que advoga, vamos lá, está na Lava Jato e está a advogar esses caras aí, ganha muito dinheiro de advogar. Então, médico também, se você, por exemplo, for um médico, então é recomendado. Tem médicos, por exemplo, lá em Angola, tem médicos, o cara, por exemplo, é médico da seleção, por exemplo. Tá? É ortopedista, médico da seleção. Ou então tem médicos lá da clínica Girassol, por exemplo. Então a tua condição melhora de uma forma redonda. Tá? Até os outros vão sentir inveja. Tá? Então, olha, eu até já estou a dizer mesmo isso. Para quem for num coisa na medicina, gente, não fica a pensar esse moralismo aí barato, mentiroso, de que não, eu não gosto de dinheiro, para mim é só medicina. É mentira. Faz o seguinte, estuda mesmo, gosta dos pacientes, mas não deixa de lado a questão financeira. Se projeta, porque eu acredito assim, todo indivíduo consegue o que espera. Tá? Então você, por exemplo, vai para a medicina, se projeta mesmo, por exemplo, quero ser médica do Sírio-Libanês, tá? Se projeta, não tenha medo. Quero ser médica, por exemplo, do Albert Einstein, aqui no Brasil, por exemplo. Tá? E você vai conseguir. Quero ser médica, por exemplo, aí na USP, por exemplo, tem um hospital aí. Então, por exemplo, aqui no Brasil, se você consegue terminar sua faculdade e és médica do Sírio-Libanês, por exemplo, já a tua vida você está feita. Até os seus familiares que se sentiam ciúme, depois vai compensar. Eles vão dizer, não, então valeu a pena. Tá? Porque assim, eu advogo o seguinte, como é um curso que é muito ciumento, entendeu? Ocupa de mim, não me deixa fazer mais nada, gente. Então, também tem que compensar. Tá? É assim que eu analiso. Aí não vão dizer que eu sou... não vão dizer que eu sou ambicioso, não. Eu acho que faz parte da vida, gente. Tá? Faz parte da vida. E é o conselho mesmo que eu vos dou. Projeta-se. Nós lá, por exemplo, na Angola, tem as clínicas em todo o país. Tem clínicas que se você conseguir entrar, todo mundo já vai dizer que o cara mudou de vida. Então, nós que somos lá coisa, na Faculdade de Medicina, que fazíamos, portanto, aquele desafio, um desafio saudável. Então, quando você é bom colega, bom estudante, todo mundo já começa a dizer, olha, esse aqui é médico da Girassol. Tá? Então, todo mundo... Porque as pessoas depois vão recomendar. Porque o diretor, às vezes, o diretor daquela clínica também é vosso professor, é vosso docente, e ele vê a sua dedicação. Então, quando você termina, ele te recomenda. Você vai lá fazer a prova, mas você está recomendado. A probabilidade de você entrar é muito alta. E outra coisa também que eu notei, pessoas que entraram lá com modéstia, cada um consegue o que espera, tá, gente? Tem gente, não, eu só gosto de paciente, eu não penso muito na questão do dinheiro, eu vou ser só médica do SUS. Então aconteceu mesmo. Terminou, até pode ser bom, é bom estudante, você reconhece nele alguma competência, mas ele não queria ir na Girassol, ele queria ir no SUS. Então, cada um conseguiu o que espera. E depois, você depois de terminar a medicina, começa a se estratificar, nem todo mundo vai ter o mesmo destino. Não é porque é médico, todo mundo vai ser do mesmo destino, é mentira. A projeção que você faz. E é por isso que eu valorizo muito essa vossa iniciativa. Não só a conversa que estão a ter comigo, mas isso mostra que vocês têm alguma preocupação com o futuro. Então é importante você não deixa de incluir a questão social, socioeconômica na sua projeção. Tá? Não deixa, gente. Depois vai terminar a faculdade, vai se arrepender, você perdeu seu tempo em vão.
Depois você que é injusto, você que perdeu muito tempo, começa a ter o mesmo destino com quem não fez nada, entendeu? Então, projete-se mesmo, entendeu? Pensa mesmo, pensa na Lua para atingir estas estrelas, tá? Então é por aí. Mais alguma coisa, Laura? A gente tem mais duas perguntinhas só e eu acho que a gente pode encerrar. Tá. O Gabriel perguntou o que seria uma subespecialização. Então, a subespecialização é o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo mesmo da minha área. Eu, por exemplo, fiz neurologia. Então, eu terminei, né? Fiz neurologia. Depois da neuro, tem uma outra área. Vou dar um exemplo mais prático. Então, nós temos no organismo a parte do sangue, né? Tem a parte do sangue, são os fluidos. No organismo, nós temos os fluidos, temos o sangue, a linfa e o líquor. Então, existe um especialista, chama-se hematologista. O hematologista, a função dele é estudar o sangue, com todos os constituintes, tá? Então, o sangue tem, para além dos eritrócitos, tem um plasma, tem a parte líquida, tá? Que é o seu plasma, e tem a parte celular, onde temos os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, tá? As plaquetas. Então, o cara que fez, por exemplo, hematologia, que estudou sangue completo, já é uma especialidade, é uma residência, né? Então, depois ele pode dizer, não, dentro do sangue vou estudar só o eritrócito, vou estudar só a célula do sangue, a hemácia. Então, é subespecialidade. Dentro da hemácia, ele pode dizer, não, vou estudar só a parte bioquímica, o núcleo da hemácia. Então, está a funilar, entendeu? A subespecialidade é quando você afunila cada vez mais. Então, qual é a vantagem da subespecialidade? A subespecialidade, a vantagem é que, por exemplo, se você estudou eritrócito, por exemplo, naquela área, às vezes é só você. Tá? Então, você é o único, não tem competição. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um problema de saúde, um problema na hemácia, em vez de contactar um hematologista geral, que estudou tudo, então eu vou só contactar aquele que se subespecializou. E tem a vantagem de que o cara que fez a subespecialidade, só estudou eritrócito, também entende o sangue em geral. Tá? Então você está melhor que, por exemplo, eu fiz só neurogeral. O cara que fez, por exemplo, subespecialidade, o cara que fez neuromuscular, por exemplo, ele sabe tudo que eu sei e mais coisas que ele sabe que eu não sei. É por aí. Acho que para fechar, a Júlia perguntou se você teve alguma dificuldade em memorizar alguma coisa da faculdade, em gravar. Tá, então, é assim, as inteligências são muito diferenciadas, tá? Então temos muitos tipos de inteligências. Temos essa inteligência da memória, só uma parte. A gente que é muito boa de memória, tá? Eu tenho colegas que conseguiam memorizar até coisa que não entendeu. Só para ter uma ideia, tá? Então tem pessoas que são muito de memórias. Apesar de ter boa memória, mas eu tenho que entender antes de memorizar. Se eu não entender, posso fazer esforço, não vai entrar, tá? E depois tive colegas, por exemplo, que são muito criativos. O cara, mesmo que não estudou um tema, vai discutir contigo. Ele não vai errar. Tem esse tipo de gente que é criativo, tá? Depois tem o cara, por exemplo, então, tem um cara, por exemplo, que é boa na memória fotográfica. Tá? Então, mesmo as especialidades, depende do tipo de inteligência que você for. Tem um cara, por exemplo, quem faz dermatologia, por exemplo, tem que ter memória fotográfica, porque as lesões na pele, você vai ter que saber distinguir. Tá? Isso aqui é um pênfigo, isso aqui é uma dermatite seborreica, entendeu? Você tem que... As lesões às vezes são muito semelhantes, mas tenho colegas, por exemplo, que conseguem distinguir, só de ver a imagem, ele vai dizer, não, isso aqui é uma candidíase. Tá? Ele vai dizer, não, isso aqui é uma doença, é uma clamídia, por exemplo. Tá? Isso aqui, por exemplo, é uma, como é que se chama? Cancro duro, por exemplo.
Tá? Então, só de bater o olho ele já vê isso. Ele tem memória fotográfica. Ele é do tipo que só vê uma lesão uma vez e já memorizou. Eu não. Eu sou do tipo que eu gosto de explicar. Eu gosto de entender o negócio, explicar fisiopatologia. Eu daria muito bem para ser fisiologista, ou então para neurologia também tá bom. Eu gosto de entender o sentido da coisa, entendeu? Aí, para responder à questão se tive alguma dificuldade de memorização. Não, não tive, por quê? A medicina é muito lógica, tá? É muito lógica. E até às vezes você só estudou uma coisa na fisiologia, já entende a histologia também. Tá? Você estudou uma coisa na fisiologia, entende a histologia, por exemplo, porque a função determina a estrutura também determina a função. Tá? Então, por exemplo, o pavilhão auricular tem essa estrutura, é mesmo para captar o vento quando você está a falar. As palavras, a frequência sonora, ela vem através do vento, é levada também pelo vento. Então, esse pavilhão auricular, o vento que trouxe a voz, vai prender aqui, essa parte aqui tem a função de prender aqui o vento, entendeu? Para a voz entrar aqui dentro, entendeu? Então, você nota que é lógico, entendeu? Faz sentido, você não precisa decorar muito, não precisa decorar. A membrana, por exemplo, é lipídica, ela tem lipídio, tá? Ela é gordurosa, a membrana. Então, precisa de um canal para levar a água. Nós sabemos que a água e a gordura não se misturam. Então, é fácil você entender que existe a aquaporina. A aquaporina é um canal que permite a água passar, porque ela não passaria no líquido, no lípido, na gordura ela não passaria. A água não pode atravessar a membrana. Está vendo que é lógico. Por que não atravessa a membrana? Porque nós sabemos que gordura e água não se misturam. Então, lá na membrana, vai ter que ter um canal que vai permitir a água passar. Só um exemplo, por exemplo. Então, essa forma de estudar, e também é por isso que é importante, na minha concepção, é importante aprender a estudar. O cara é inteligente, mas não sabe estudar. Essa pergunta é muito importante. Eu, por exemplo, se eu repetisse a faculdade, eu seria um fenômeno, porque eu agora sei como é que se estuda, afinal. Não precisas decorar nada, você não precisa se esforçar muito, tá? Até você, por exemplo, depois de você estudar bem anatomia, não precisa estudar mais histologia, você não precisa. O método, gente, o método faz uma diferença abismal. Olha, quando você nota na faculdade um colega está se sair melhor que você, não fica a adular, a pensar que não, esse aqui é gênio. Não, não. Tem um método, uma coisa que ele sabe que você não sabe. Eu mesmo, há dias estava a conversar com um dos meus colegas, o Adilson, que também está na USP a fazer neurocirurgia. E estávamos a nos contar, epa, mas como é que você foi o melhor? Porque ele também foi um dos melhores. Quais são os teus métodos? Cara, ele me falou os métodos dele. Se eu usasse aqueles métodos, seria fenomenal. Eu também falei os meus para ele. Ele disse, poxa, não sabia que o segredo era esse. Então, a forma como você estuda faz uma diferença abismal. Você é inteligente, você não tem dúvida que é inteligente. Então, mas o método que você usa pode fazer uma diferença muito grande. Até para memorizar. Você está dizendo, memorizar. Tem referências, a gente tem mnemônicos. O cara que tem muita memória, às vezes tem mnemônicos. Ele não esquece as coisas. Porque tem mnemônicos. Aquela hora que eu estava a citar as lesões dermatológicas, enquanto você está a me ver que estou a rasca, estou a buscar os mnemônicos para lembrar. Cancro duro, cancro mole. Não sou dermatologista. Isso estudei no terceiro ano. Já passa 10 anos. Mas por causa do mnemônico você vai pegar. Então, para quem está para a medicina, depois é importante encontrar alguém e conversa com essa pessoa. De certeza que alguém que já passou lá vai te dizer, olha, eu faria assim, assim. Vai te transmitir todos os mistérios. Tá ok? Então é mais ou menos assim, gente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Foi Muito maravilhoso. obrigada, Henrique. Foi muito bom, muito legal, de verdade. Espero que assim seja. Eu gostaria de contribuir mais, tá? Porque eu até disse lá nos meus, lá os meus familiares, elogiei essa vossa iniciativa. Eu também até vou dar essa opinião
essa iniciativa neles, que é muito importante a pessoa, antes de ir para uma profissão, saber já como é que a coisa funciona, tá? Porque o bastidor de todas as profissões são diferentes do que a gente vê assim no dia a dia, tá? A prática é bem diferente. Eu mesmo, por exemplo, tinha uma visão de médico. Depois de ser médico, a minha visão é completamente diferente, tá? Então, essa iniciativa é muito importante que vocês estão a ter, tá? Porque, e outra coisa também, tem muita gente que anda arrependida. Você sabia? Depois de fazer 6 anos, por exemplo, ou então foi para a engenharia, depois de terminar, dá conta que não é isso que queria. Então, você já perdeu tempo, você perdeu dinheiro, entendeu? É muito... E quando entramos para a faculdade de medicina, tem gente, por exemplo, que depois, já no segundo ano, aí vai ter que voltar a ver, não é isso que eu quero. Então, você já investiu muito, já perdeu muito tempo. Essa noção que eu estou a vos transmitir, eu tenho a certeza que não é tão taxativa, porque depois tem também a opinião individual, mas vai fazer alguma diferença, tenho certeza. Eu espero que faça, porque você já sabe mais ou menos como é que vai projetar a sua vida daqui em diante, em termos de profissão. Espero que as pessoas que escolherem medicina, a gente volta a ter contato, tá? Eu estou muito interessado. Antes de eu ser médico, eu era professor. Então, essa iniciativa para mim é muito louvável. Pensa com calma, tá? Pensa com calma. Ouça o seu instinto. Essa conversa que nós estamos a ter aqui ajuda, mas depois fica em silêncio, fica sozinha, ouve o seu próprio eu, tá? Entenda qual é a sua inclinação, o que é que você quer lá no seu profundo. E depois de você escolher, então siga a luta. Não vão se arrepender, tá? Todo curso que vocês escolherem vai exigir disciplina. Eu falei da medicina porque é a experiência que eu tenho. Mas o que eu sei da vida, tudo que você escolher vai exigir um certo empenho. Mas depois, eu também sei que tudo depois é proporcional. Tá? Normalmente, o que exige muito de nós também tem frutos melhores. Então, muito obrigado mais uma vez. E até a próxima. Se quiser falar mais alguma coisa, podem falar. Eu não vou parar, sou muito prolixo. Tá bom, então. Até a próxima. Eu vou passar o seu LinkedIn para o pessoal. Tá bom, então. Tá bom? Até mais. Oh, Aniona. Ainoa. Ah, tá bom. Ainoa. Você... são simpáticas as duas. Não estou a ver as outras imagens. Essas duas são muito simpáticas. Você não falou muito. A próxima vez vamos conversar mais. Sim, por favor. Tá bom. E você, Laura, também é parecida com a sua mãe. Muito simpática. Dariam boas médicas. Obrigada. Tá bom, então. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.